Viu minha própria filha, Carla, derramando um pó branco na minha sopa, achando que eu estava no banheiro. Meu coração gelou no instante em que eu me escondi na porta da cozinha, como uma sombra em minha própria casa. Ela estava de costas, mexendo com delicadeza na tigela azul que eu uso há mais de 40 anos, um presente da minha sogra que guardo com carinho. Suas mãos tremiam, mas havia uma determinação fria em seus movimentos. Minha filha, a única que embalei nas noites de febre, que ensinei a andar, a falar e a rezar, agora tentava me tirar a vida. Foi como um soco no peito, uma revelação que transformou o conhecido em algo estranho e terrível, pior ainda, porque vinha da pessoa que mais amei no mundo. Antes de prosseguir, me conte nos comentários de qual cidade você está ouvindo esta história. E se já desconfiou de alguém da família, compartilhe, pois o que vou revelar agora mudou minha vida para sempre e pode mudar a sua também. Meu nome é Maria Aparecida dos Santos Silva, tenho 68 anos, sou de Sorocaba, no interior de São Paulo. Até aquele dia de dezembro de 2024, eu acreditava conhecer minha filha melhor do que a mim mesma. Criei-a sozinha desde os 23 anos, após a morte de meu marido Osvaldo, em um acidente na fábrica têxtil. Foram 45 anos de luta, costurando até as mãos doerem, virando noites para fazer enxovais, negando-me qualquer luxo para que Carla não sentisse falta de nada. Paguei escola particular, aulas de inglês, natação e piano, economizando cada real para o futuro dela. Naquela manhã de sexta-feira, o calor de dezembro em Sorocaba era sufocante. Eu me levantei às 5h30, como sempre, para regar as plantas antes que o sol as castigasse. Carla estava comigo há 3 meses, desde que se separou de Ricardo. Ela chegou em uma terça-feira chuvosa de setembro, com malas e olhos inchados de choro, e eu a acolhi sem hesitar. Afinal, qual mãe recusaria? Mas, olhando para trás, vejo os sinais que ignorei. Perguntas insistentes sobre minha saúde e remédios, mexendo em meus papéis, escrituras e extratos bancários. Encontrei tudo desarrumado e ouvi ligações suspeitas no quintal, onde ela falava baixo sobre processos e coisas que pareciam naturais. Então, achei uma anotação em sua bolsa: cartório, transferência de bens, acelerar processo, consultar sobre interdição. Quando confrontei, ela disse que era para questões legais do futuro, mas eu já desconfiava, embora meu coração de mãe resistisse à verdade. Mãe, posso ajudar com alguma coisa? Ela perguntou naquela manhã, vestida com o pijama que eu mesma costurei, um sorriso que eu conhecia desde sua infância, mas agora com um brilho frio. Eu respondi que não precisava, que ela descansasse, sem saber o plano que se desenrolava. Estava cozinhando sopa de mandioquinha com carne, uma receita de minha mãe, e Carla observava, fazendo perguntas sobre temperos e tempos de cozimento. Achei que era nostalgia, mas era estudo de minha rotina. Mãe, por que não vai descansar? Eu termino para você. Apesar da insistência, que deveria ter me alertado, eu continuei, pois mães veem o melhor nos filhos. Por volta das 11h30, precisei ir ao banheiro. A idade não perdoa. Vou rapidinho, Carla. Pode mexer a sopa para não grudar? Claro, mãe, cuido de tudo. Mas uma sensação estranha me fez parar no corredor, como um aviso do destino. Voltei para pegar papel higiênico e vi tudo. Carla ao lado do fogão, com um envelope branco nas mãos, despejando o conteúdo na minha tigela azul, a que tem uma rachadura sentimental. Meu mundo desmoronou. Em segundos, revi 45 anos de maternidade. Seus primeiros passos, o choro no primeiro dia de aula, a formatura, o casamento que custou metade de minhas economias. E agora, isso. Entrei no banheiro tremendo, chorei em silêncio, mas a tristeza virou raiva, uma raiva fria e calculada. Saí, lavei o rosto e voltei à cozinha.
Carla lavava as mãos, fingindo ser a filha perfeita. Serviu as tigelas, a azul, envenenada para mim. Levei à mesa e, com uma desculpa, mandei-a buscar pão. Assim que saiu, troquei as tigelas. Quando voltou, comemos em silêncio tenso. Ficou uma delícia, mãe. Como sempre, respondi, sabendo a verdade. Então, fiz uma pergunta. Carla, você está feliz aqui? Ela hesitou e a conversa revelou mais mentiras. Logo, ela começou a passar mal, o desconforto virando náuseas. Acho que comi rápido demais. Vi a justiça se realizar e, apesar do peso, senti uma estranha paz. Minha filha, que eu criei com tanto amor, agora enfrentava as consequências de sua traição. O som dos vômitos chegou da cozinha, violento e contínuo. Era o som desesperado de um corpo tentando expulsar o próprio mal. Eu permaneci à mesa, terminando minha sopa. Colherada por colherada. A sopa branca. A sopa limpa. A minha. Sem veneno algum. Cada gole era um ato de vingança silenciosa. Um brinde amargo, há 45 anos, de uma ingenuidade que eu acreditava ser amor. 15 minutos depois, ela retornou à sala. O rosto, cinzento e coberto de suor, tinha os cabelos grudados na testa. Mãe, eu estou passando muito mal. Muito mesmo. Acho que foi algo na comida. Que estranho, filha. Comi exatamente a mesma coisa que você e estou ótima. Não, mãe, a senhora não entende. É forte demais. Parece uma intoxicação alimentar. Grave. Tenho certeza que foi algo que comemos. Intoxicação alimentar. Se ela ao menos soubesse o quão certa estava, mas pelos motivos completamente errados. Quer que eu chame uma ambulância? Ou prefere que a leve ao pronto-socorro? Eu não sei. Acho que sim. A dor. A dor está ficando insuportável. Foi nesse momento que decidi. Era a hora de ela saber a verdade. Levantei-me da mesa com calma. Caminhei até ela, que se agarrava ao braço do sofá, e sentei-me ao seu lado. Carla se contorcia, banhada em suor frio. Filha, comecei, com a voz serena. Antes de chamarmos a ambulância, preciso te contar uma coisa. Ela me olhou através de um véu de dor, o olhar turvo tentando focar. Eu vi você. Vi quando colocou o pozinho branco na minha sopa. O mundo pareceu parar. Carla congelou, os olhos arregalados em puro terror, como se todo o sangue tivesse fugido de seu rosto. Do. Do que a senhora está falando, mãe? Eu vi, Carla, quando fingi que ia ao banheiro. Vi você despejando o conteúdo daquele envelope na minha tigela azul. Vi você mexer com cuidado, para o veneno se dissolver por completo. E vi quando guardou o envelope vazio no bolso do pijama. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, e era impossível dizer se eram de dor, de medo ou do desespero de ter sido pega em flagrante. Mãe, a senhora está delirando. Essa intoxicação afetou sua mente. A senhora também precisa de ajuda. Não, querida. Quem precisa de ajuda médica, e com urgência, é você. Porque você acabou de ingerir o próprio veneno que preparou com tanto carinho para a sua mãe. E então, ela entendeu. Eu vi o instante exato em que a compreensão a atingiu, a percepção da armadilha perfeita em que havia caído. O olhar de dor se transformou em pânico absoluto. Você. Você trocou as tigelas? Troquei, minha filha. Enquanto você foi buscar o pão, aquele que eu inventei que queria. Mãe, pelo amor de Deus, chame a ambulância. Agora. A senhora não entende? Aquilo. Aquilo pode me matar. Pode? Então você sabia perfeitamente o que estava fazendo. Sabia que era letal. Carla desabou.
não apenas fisicamente, mas por dentro. O choro que se seguiu tinha uma intensidade que eu jamais presenciara, nem mesmo em sua infância. Eram soluços de agonia física, misturados ao desespero de quem se vê apanhado na própria armadilha mortal. Por favor, mãe, me perdoa. Eu estava desesperada. O divórcio, as dívidas. Eu não queria te machucar de verdade. Não queria me machucar? Levantei-me do sofá, postando-me diante dela, olhando-a de cima, como um juiz prestes a proferir uma sentença. 45 anos, Carla. Dediquei 45 anos da minha vida a você. Cada centavo que ganhei, cada noite mal dormida, cada lágrima, tudo foi por você. E é assim que você me agradece? Tentando me matar? Mãe, por favor, a ambulância. A gente conversa depois. Eu explico tudo. Agora eu não tenho mais pressa, não é? Afinal, há quanto tempo você planejava isso? Desde que voltou para casa? 3 meses estudando minha rotina, revirando meus documentos, fazendo aquelas ligações suspeitas. Ela já não conseguia falar, apenas gemia e chorava, uma súplica desesperada em meio à dor. E vocês, que me ouvem agora, o que fariam se descobrissem que a pessoa que mais amam, por quem sacrificaram uma vida inteira, queria vê-los mortos por dinheiro? Chamariam ajuda imediatamente? Ou deixariam a justiça divina seguir seu curso? 5 minutos se passaram. 5 minutos eternos, assistindo minha filha se contorcer no sofá, implorando por socorro, enquanto eu permanecia imóvel em minha poltrona favorita, a de tecido florido. 5 minutos que pareceram 5 horas, 5 dias, 5 anos. 5 minutos para tomar a decisão mais difícil da minha vida: salvar, ou não, a pessoa que tentou me assassinar. Vocês devem estar se perguntando que tipo de mãe eu sou. Que tipo de mulher deixa a própria filha agonizar na sua frente? Pois eu explico. Sou o tipo de mãe que descobriu, aos 68 anos, que uma vida de dedicação não é garantia de amor. Sou o tipo de mulher que aprendeu que bondade excessiva pode ser lida como fraqueza e que sacrifício incondicional, com o tempo, é visto como obrigação. Nesses 5 minutos, minha vida passou diante dos meus olhos. Vi Carla bebê, com pneumonia, e eu ao seu lado no hospital por 3 noites seguidas, rezando. Via, aos 7 anos, chorando porque zombaram do seu tênis furado, e eu trabalhando dobrado por 2 semanas para lhe comprar um novo. Via, aos 15, em meu colo, após seu primeiro coração partido. E agora, via essa mesma menina, agonizando no meu sofá, por causa do veneno que ela mesma preparou para mim. Mas então, eu olhei para ela. Olhei de verdade. O rosto suado, o corpo tremendo, as mãos apertando a barriga como se tentassem conter a própria destruição. A pele adquirira um tom amarelado, doentio. E por um instante, apenas um, vi a menininha de 5 anos que chorava com o joelho ralado. A mesma que corria para os meus braços depois de um pesadelo e me chamava de mamãezinha. Por um momento, o instinto foi mais forte que a traição. Esqueci que aquela mulher gemendo no sofá havia tentado me matar há menos de 1 hora. Está bem, Carla. Vou chamar a ambulância. O alívio em seu rosto foi instantâneo, absoluto. Como se tivesse recebido o perdão divino, um bilhete premiado que a salvava da morte. Obrigada, mãe. Obrigada. Eu. Eu te explico tudo depois. Eu prometo. Como se palavras pudessem consertar uma tentativa de assassinato. Peguei o telefone fixo, o antigo, com fio espiral. Disquei 192. Enquanto os bips da chamada ecoavam, eu a encarei. Ela me observava, aliviada,
acreditando ter vencido mais uma vez. Mal sabia ela. A minha partida de xadrez estava apenas começando. Alô? Central de emergências? Alô? Preciso de uma ambulância urgente na Rua das Acácias, 247, Vila Santa Terezinha, em Sorocaba. Minha filha está passando muito mal. Qual o tipo de mal-estar, senhora? Pode descrever os sintomas? Olhei para Carla. Ela acompanhava cada palavra minha, consciente de que sua vida dependia delas. E dependia mesmo. Parece intoxicação alimentar grave. Vômitos intensos, dores abdominais fortíssimas, sudorese excessiva. A paciente está consciente? Qual a idade dela? Sim, consciente. Tem 43 anos. E quando os sintomas começaram? Há uns 20 minutos, logo depois do almoço. A ambulância será enviada. A senhora pode me dizer o que ela comeu? Pode ajudar os paramédicos. Fiz uma pausa. Aquele era o momento. Eu poderia contar a verdade. Dizer: ela tomou veneno, o veneno que era para mim. Mas as palavras não saíram. Sim, claro. Ela comeu uma sopa de mandioquinha com carne, que eu mesma preparei. Comida caseira. A senhora comeu a mesma sopa? Comi. E está se sentindo bem? Perfeitamente bem. Que estranho. Mais algum sintoma além dos que a senhora descreveu? Olhei para Carla novamente. No seu olhar, havia mais do que gratidão. Havia medo. Medo do que eu diria a seguir. Ela está muito pálida, suando frio, com dificuldade para falar. A respiração parece um pouco ofegante. Entendido. Mantenha-a hidratada com pequenos goles de água, se ela conseguir. A ambulância chegará em aproximadamente 15 minutos. Muito obrigada. Desliguei e voltei para a poltrona. Carla me olhava com uma mistura de gratidão, vergonha e pavor. Mãe, não fale nada agora, Carla. Guarde suas forças. Mas o silêncio era insuportável. Eu precisava entender. Precisava ouvir de sua boca. Só me responda uma coisa, enquanto esperamos. Por que, filha? Por que você quis me matar? Ela fechou os olhos, como se a pergunta doesse mais que o veneno em seu estômago. Não, não era para dar errado, mãe. A indignação subiu pela minha garganta como fogo. Você não entendeu a pergunta, Carla. Eu não perguntei por que deu errado. Eu perguntei por que você quis me matar. Eu não queria te matar, mãe. Não minta para mim. Não agora. Você colocou veneno na minha comida. Veneno letal. Na comida que eu fiz para você. Ela voltou a chorar, lágrimas grossas manchando o rosto pálido e suado. Eu estava desesperada, mãe. A senhora não faz ideia da minha situação. Então me faça entender. Me explique como a filha que eu criei com tanto amor chega ao ponto de querer matar a própria mãe. Respirando fundo entre os espasmos de dor, ela começou a falar. E o que me contou foi quase tão chocante quanto a própria tentativa de assassinato. O divórcio, mãe. O Ricardo. Ele me destruiu. Me deixou sem nada. Mas você me disse que foi você quem pediu o divórcio. Eu menti. Menti sobre tudo. Foi ele quem pediu, depois que eu descobri que ele me traía há 2 anos com a secretária. Por que mentiu? Vergonha. Vergonha de ser atraída, a que foi jogada fora. A separação foi um pesadelo. Ele tinha advogados, influência. Saí de lá com as roupas do corpo e 240 mil reais em dívidas que ele fez no meu nome. 240 mil. E eu não sabia de nada. E por que nunca me contou? Por que não me pediu ajuda? Porque eu sabia que a senhora ia querer ajudar. E sabia que não tinha esse dinheiro. A senhora é aposentada.
vive com um salário mínimo. Se ela soubesse, se tivesse a menor ideia. Então, decidiu me matar para herdar o pouco que eu tenho? Não foi assim. Não foi uma decisão fria. Ah, não? Então como foi? Porque envenenar alguém não acontece por acidente, Carla. Ela se ajeitou no sofá, a dor evidente em cada movimento. Eu estava conversando com uma advogada sobre falência. Ela mencionou heranças, que as dívidas poderiam ser quitadas. E eu comecei a pensar em como tudo seria mais fácil se a senhora não estivesse mais aqui. E você decidiu acelerar o processo. Comecei a pesquisar na internet. Mortes que parecem naturais, paradas cardíacas em idosos, coisas que os médicos não investigam. Foi assim que achei a substância. E onde conseguiu o veneno? Com o farmacêutico da Drogazil, o Rodrigo. Disse que era para ratos. Ele estava interessado em mim, não fez perguntas. Rodrigo, o menino que eu vi crescer, ajudou minha filha a conseguir veneno para me matar. E você se aproveitou do interesse dele. Mãe, eu estava desesperada. Eu não tinha mais opções. Pare de usar essa desculpa. Desespero não justifica assassinato, especialmente quando você sequer tentou conversar comigo. A sirene da ambulância soou ao longe, cada vez mais próxima. Um som de alívio para Carla, mas para mim, o som do fim. Quando ela cruzasse aquela porta, nossa relação estaria morta para sempre. Não haveria perdão. Carla, antes que eles entrem, preciso que saiba de algumas coisas. O alívio em seu rosto deu lugar à apreensão. Que coisas, mãe? Primeiro, eu sei muito mais do que você imagina. Como assim? Você acha que eu não percebi suas ligações estranhas? Acha que eu não vi você mexendo nos meus documentos? Você realmente acha que eu sou uma velha tola, alheia ao que acontece na minha própria casa? Mãe, eu. Deixe-me terminar, Carla. A minha vez de falar chegou. E agora você vai me escutar. Lá fora, a sirene cortava o ar, cada vez mais perto. Talvez 5 minutos, no máximo, para que chegassem à nossa rua. Há 3 semanas, instalei câmeras de segurança nesta casa. Pequenas, discretas, em lugares que você sequer sonha que existem. O sangue fugiu do rosto dela, deixando-o ainda mais pálido do que o veneno que agora queimava em seu estômago já havia deixado. Câmeras? Que câmeras? Câmeras que gravaram tudo, Carla. Você, revirando meus papéis na calada da noite, certa de que eu dormia. Você, em ligações suspeitas no quintal, falando em acelerar processos e fazer parecer natural. Você, pesquisando na internet sobre venenos, sobre sintomas de parada cardíaca, sobre como assassinar idosos sem levantar suspeitas. Mãe, pelo amor de Deus, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. As gravações falam por si, inclusive a de hoje de manhã. A gravação de você, colocando o veneno na minha sopa. O desespero em seu rosto era total. A percepção de que fora apanhada, de que não havia como negar, como mentir, como escapar. E há mais uma coisa que você precisa saber, minha querida filha. O quê? Eu não sou a velhinha pobre e desamparada que você imaginou. A confusão em sua expressão teria sido cômica, se não fosse trágica. Como assim, mãe? Lembra-se da herança do meu pai? Aquela que você sempre presumiu ser apenas um terrenozinho em Itu, sem valor algum? Lembro. Pois saiba que aquele terreno, hoje, vale R$ 840 mil. A prefeitura aprovou um loteamento de alto padrão na região, e o valor disparou nos últimos 2 anos. Seus olhos se arregalaram como se vissem um fantasma. E aqueles extratos bancários que você vasculhou por semanas, tentando calcular a miséria que sua pobre mãe guardava na conta? Mãe,
Aqueles extratos são de uma conta corrente básica, onde recebo minha aposentadoria. Tenho outras 4 contas, em bancos diferentes, e investimentos, CDB, Tesouro Direto e até algumas ações que um amigo do seu pai me ajudou a comprar há 20 anos. Carla estava em choque absoluto. Choque pela descoberta da minha fortuna e principalmente por perceber que eu sabia de tudo, há meses. Quanto? Quanto você tem, mãe? No total, minha querida filha. Meu patrimônio está avaliado em quase 1.700.000 reais. A cifra pairou no ar, pesada. 1.700.000. 7 vezes o valor das suas dívidas. Era esse, então, o preço que ela havia colocado na minha vida. A ambulância virava à esquina, a sirene ensurdecedora. E sabe qual é a parte mais triste, Carla? Qual, mãe? A voz dela era um sopro. Se você tivesse apenas me contado sobre as dívidas, sobre o desespero, eu teria ajudado, sem questionar, sem julgar. Porque é isso que as mães fazem. É o que eu sempre fiz por você. Ela desabou em lágrimas no instante em que a ambulância parou em frente à casa. Mas eram lágrimas diferentes. Não apenas de dor, mas de um arrependimento profundo, da percepção esmagadora do seu erro. Mas agora, não vou ajudar em mais nada, porque você escolheu me ver como um obstáculo a ser eliminado, não como a pessoa que te ama mais do que tudo neste mundo. A sirene silenciou. Ouvi as portas da ambulância se abrindo, passos apressados, vozes masculinas no portão. Agora, você vai arcar com as consequências das suas escolhas, sozinha. Bati palmas para chamar a atenção. Abri a porta para os 2 paramédicos, um moreno, aparentando 30 anos, o outro, loiro, mais jovem. Carregavam uma maleta e uma maca. Boa tarde, senhora. Fomos nós que a senhora chamou? Sim, fui eu. Minha filha está passando muito mal. Entrem, por favor. Eles foram direto ao sofá, onde Carla estava encolhida. O mais experiente iniciou o atendimento. Qual o nome da paciente? Carla. Carla Santos Silva. Carla, está me ouvindo? Ele perguntou, checando suas pupilas com uma lanterna. O que está sentindo? Muita dor. Na barriga. E náusea. Muita náusea. A voz dela saiu fraca. Enquanto o mais novo media a pressão e a temperatura, o outro continuou. Quando os sintomas começaram? Carla me olhou, um pedido mudo para que eu não dissesse a verdade. Há uns 40 minutos, ela respondeu. O que comeu hoje? Sopa. Sopa de mandioquinha. Pressão 90/60. Temperatura 37,8, informou o loiro. Baixa e com febre. O paramédico se virou para mim. A sua filha tem algum problema de saúde? Toma algum medicamento? Nenhum. Só anticoncepcional. E a senhora comeu a mesma sopa? A pergunta que eu esperava. A que selaria o destino dela. Comi. E não sentiu nada? Nada. Estou perfeitamente bem. Os dois se entreolharam confusos. Estranho. Se fosse intoxicação alimentar, a senhora também deveria estar se sentindo mal. Pois é, também achei estranho. Respondi, com a voz serena. Carla, comeu mais alguma coisa? Uma fruta? Um doce? Não, só a sopa. O paramédico auscultou seu coração e pulmões. Batimentos acelerados, mas regulares. Pulmões limpos. Senhora, vamos levá-la ao hospital para exames. Pode ser uma intoxicação atípica, uma alergia. É preciso investigar. Claro. Vocês acham que é grave? Pelos sintomas, não parece. Mas é melhor ter certeza. A senhora quer acompanhá-la? O olhar de Carla era uma súplica.
Um último apelo para que eu fosse a mãe protetora de sempre. Não, eu fico. Tenho coisas importantes para resolver aqui. A decepção em seu rosto foi devastadora. Ela entendeu exatamente o que eu queria dizer com coisas importantes. Tem certeza? Um hospital pode ser um lugar muito solitário. Tenho. Ela já é uma mulher adulta. Sabe se cuidar. Eles a ajudaram a se deitar na maca. Ao passarem pela porta, ela me chamou. Mãe, o quê? Você não vai mesmo comigo? Eu a encarei, buscando no fundo daqueles olhos a menina que eu criei. Mas só encontrei a mulher de 43 anos que uma hora antes tentara me assassinar. Não, Carla, não vou. Eles a levaram. Fiquei na porta, vendo a ambulância desaparecer na esquina, sozinha. A casa, de repente, parecia imensa, vazia, silenciosa. Sentei na minha poltrona, respirando fundo, processando. Minha filha havia tentado me matar. Levantei-me e peguei minha antiga agenda telefônica de espiral. Sentei-me à mesa da cozinha e comecei as ligações mais importantes da minha vida. A primeira, para o meu advogado. Escritório do Dr. Henrique. Boa tarde. Boa tarde. É a Maria Aparecida. Preciso falar com o Dr. Henrique, com urgência. Um momento. Dona Maria. Dona Maria, como vai? Doutor, preciso marcar uma consulta urgente. É sobre o meu testamento. Seu testamento. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Algo muito grave. Preciso alterá-lo. Pode ser amanhã de manhã? Claro. Às 9 está bom? Perfeito. E doutor, traga informações sobre como proceder em casos de tentativa de homicídio dentro da família. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Dona Maria, a senhora está bem? Quer que eu chame a polícia? Estou bem, doutor, mas vou precisar de toda a sua orientação. Nos vemos amanhã. A segunda ligação foi para minha irmã, Teresa. Teresa? É a Maria. Preciso te contar uma coisa terrível sobre a Carla. Contei tudo. O choque dela era palpável. Maria, você tem certeza? A Carla tentou te envenenar? Absoluta. Tenho as gravações como prova. Meu Deus! O que você vai fazer? Vou fazer justiça, Teresa. Descobri que há coisas que nem o amor de mãe pode perdoar. A terceira ligação, a mais difícil, foi para a Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de registrar um boletim de ocorrência. Sobre o que, senhora? Sobre tentativa de homicídio. Meu nome é Maria Aparecida dos Santos Silva. E minha filha tentou me envenenar hoje no almoço. E vocês que acompanham esta história, o que fariam? Perdoariam em nome do amor incondicional? Ou fariam justiça em nome de todas as mães traídas pelos filhos que criaram? Na manhã seguinte, acordei às 5h30, como sempre. Mas a casa estava diferente, silenciosa demais, vazia demais. Pela primeira vez em 3 meses, não ouvi o ronco de Carla no quarto ao lado. Pela primeira vez em 43 anos, acordei com a certeza de que minha filha me odiava o suficiente para me querer morta. Fiz meu café como se nada tivesse acontecido. Mas não era um dia normal. Era o dia em que eu oficializaria o fim da relação com a pessoa que mais amei na vida. Às 8h30, saí. A manhã estava fresca. Caminhei até o ponto de ônibus, pensando em como uma mãe explica a um advogado que precisa deserdar a própria filha porque ela tentou assassiná-la. O escritório do Dr. Henrique ficava no centro, numa casa antiga na Rua da Penha. A secretária já me aguardava. Bom dia, Dona Maria. O doutor está à sua espera. Entrei em sua sala, com as estantes imponentes e a mesa escura. Dona Maria,
Sente-se. Explique-me melhor essa história. Não consegui dormir direito. Contei tudo novamente. Ele ouviu em silêncio, anotando. A senhora tem essas gravações? Tenho. No meu celular e num pendrive. E já registrou o boletim de ocorrência? Ontem à tarde. A delegada pediu que eu levasse as provas hoje. Perfeito. Agora sobre o testamento. A senhora quer excluir completamente a Carla da herança? A pergunta pairou. Excluir completamente. Nem um centavo do que construí. É exatamente isso que eu quero, doutor. Tem certeza? É uma decisão irreversível. Pensei nos 43 anos, nas noites em claro, nas economias, no amor desperdiçado. Tenho certeza absoluta. E para quem a senhora deseja deixar seu patrimônio? Para a caridade. Metade para o Hospital de Câncer de Sorocaba e a outra metade para o abrigo de idosos São Vicente de Paulo. O doutor Henrique parou de escrever e me olhou pela primeira vez com algo que parecia admiração. São quase 2 milhões de reais, Dona Maria. A voz do advogado era grave, insistente. A senhora tem mesmo a certeza de que não quer deixar uma parte para um parente? A sua irmã, Teresa, por exemplo. A Teresa já tem o que é dela, respondi, com uma firmeza que nem eu sabia possuir. As instituições farão um uso muito melhor do meu dinheiro do que qualquer um da família. Muito bem. O Novo Testamento estará pronto amanhã. Obrigada, doutor. Saí do escritório com uma sensação agridoce, um alívio que se misturava a uma tristeza profunda. Era libertador saber que tomava a decisão correta, mas a dor de ter que deserdar a minha própria filha era quase física. Da Rua da Penha, os meus passos levaram-me diretamente à Delegacia da Mulher. A delegada Patrícia Alves, uma mulher na casa dos 40 anos, de cabelos negros presos num coque austero, recebeu-me com a gravidade que a situação impunha. Trouxe as provas, Dona Maria. Sem dizer uma palavra, mostrei-lhe as gravações no meu telemóvel. A delegada assistiu a tudo num silêncio pesado. As imagens corriam no pequeno ecrã. Carla a remexer nos meus papéis, as suas ligações suspeitas, a pesquisa sobre venenos na internet e, por fim, a cena fatídica, o pó branco a ser despejado na minha sopa. Meu Deus! Murmurou ela. Isto é uma prova irrefutável de tentativa de homicídio. A senhora sabe que substância era aquela? Sei. Um composto químico que ela comprou numa farmácia, alegando ser para ratos, capaz de causar uma paragem cardíaca. E onde está a sua filha agora? No hospital. Acabou por ingerir o próprio veneno. Eu troquei as tigelas. O olhar da delegada era indecifrável. A senhora trocou as tigelas, sabendo que continham veneno? Era a pergunta que eu aguardava. A pergunta que pairava sobre a minha consciência, questionando o meu papel nesta tragédia: vítima ou cúmplice? Troquei, respondi sem hesitar. E se quer saber se me arrependo, a resposta é não. Faria exatamente a mesma coisa sem pensar duas vezes. Dona Maria, tecnicamente, a senhora poderia ser acusada, pois permitiu conscientemente que ela consumisse uma substância tóxica. Eu estava a defender a minha vida, delegada. Foi legítima a defesa. Sim, foi, concordou ela, após um momento de reflexão. E qualquer juiz compreenderá. Assim que a sua filha tiver alta, expedirei um mandado de prisão. Saí da delegacia com o peso de um dever cumprido. A justiça seria feita. Carla iria pagar. Cheguei a casa por volta do meio-dia. O silêncio era o mesmo de sempre, mas agora ecoava de forma diferente. Esta já não era a casa onde eu vivia com a minha filha. Era o palco onde descobri que ela queria a minha morte. O toque do telefone rasgou o silêncio. Era do hospital. Senhora Maria? Daqui é a enfermeira Luciana, do Hospital São Paulo. A sua filha, Carla Santos Silva,
Está internada desde ontem. Sim, eu sei. Como ela está? Está bem. Os exames não mostraram nada de grave e deve ter alta ainda hoje. Mas ela está a implorar para falar consigo. Pede que a senhora venha até aqui. Carla queria falar comigo. Provavelmente para se justificar, para implorar por um perdão que já não existia, para tentar remendar o irremediável. Não posso ir hoje. Tenho muito que fazer, respondi, com uma frieza que me surpreendeu. Tenha certeza? Ela está muito aflita. Não para de chorar. Tenho. Quando tiver alta, que apanhe um táxi. Mas, senhora, ela diz que não tem dinheiro e que não tem para onde ir além da sua casa. Não tem para onde ir. A ironia era de um amargor atroz. A filha que tentou assassinar-me agora não tinha para onde ir. Isso já não é um problema meu. Que se desenrasque. Desliguei. O silêncio voltou, mais denso do que antes. Carla sairia do hospital sem um tostão, sem um teto, sem uma alma que a esperasse. Era o que ela merecia. No entanto, uma parte de mim, a mãe, sentia uma pontada de pena. Essa mãe sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Durante 43 anos, foi essa voz que se sobrepôs à razão, que a acolheu de volta em casa, que perdoou todas as mentiras. Mas essa mãe estava morta. Morreu no instante em que vi o veneno a cair na minha sopa. O telefone tocou de novo. Desta vez era ela. Mãe? A voz soava fraca. O que queres, Carla? Mãe, por favor, vem buscar-me. Preciso de falar contigo. Não há mais nada para ser dito. Mãe, eu sei que errei. Foi terrível. Mas eu posso explicar. Não precisas. Tu já explicaste tudo o que eu precisava de saber ontem. Perdoa-me, mãe. Por favor. Eu estava desesperada. Desespero, Carla? Pesquisaste na internet como me matar. Encomendaste um veneno específico para me causar uma paragem cardíaca. Planeaste o meu assassinato durante semanas. Isso não é desespero. É premeditação. Mas eu sou tua filha. Não me podes abandonar assim. Seres minha filha, respondi, a voz cortante. Devia ter te impedido de tentar matar-me, não impedir-me de procurar justiça. Um silêncio pesado instalou-se do outro lado da linha. A senhora. A senhora denunciou-me? Denunciei, como qualquer cidadão faria com alguém que tentasse assassiná-lo. Mas eu sou sua filha. Isso deveria ter te impedido a ti, não a mim. Mãe, pelo amor de Deus, eu vou ser presa. Você quer ver a sua própria filha na cadeia? Quero ver a justiça ser feita. Se isso significa ver-te presa, que assim seja. A senhora está a ser demasiado cruel comigo. Cruel? Repeti, incrédula. Tu tentaste assassinar-me e eu sou a cruel? Carla, cruel foi o veneno que puseste na comida que te preparei com amor. Cruel foi planeares a minha morte enquanto eu dormia sob o mesmo teto. Cruel foi olhares para mim e veres um obstáculo, e não a tua mãe. Mãe, eu posso mudar. Posso ser uma filha melhor. Dá-me mais uma oportunidade. Não há segundas oportunidades para uma tentativa de homicídio, Carla. Certas coisas não têm perdão. Então vai mesmo abandonar-me? Depois de 43 anos a ser minha mãe, vai abandonar-me? A pergunta atingiu-me como um soco. Sim, eu ia. Porque ela abandonou-me primeiro, no momento em que decidiu que eu valia mais morta do que viva. Já fui tua mãe por tempo suficiente, Carla. Agora, aprende a viver com as tuas escolhas. Mãe? Desliguei. Afundei-me na poltrona da sala e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela mãe que fui e pela filha que perdi. Chorei por 43 anos de uma ilusão que se desmoronou numa tarde de dezembro.
Mas, por entre as lágrimas, emergiu um sentimento inesperado: alívio. O alívio de estar, finalmente, livre. Livre da culpa, livre da obrigação de perdoar o imperdoável. Livre para viver o que me resta, sem o medo de ser traída por quem mais amei. Mais tarde, o telefone tocou. Era o Dr. Henrique. Dona Maria, uma informação importante. O meu contacto no hospital informou-me que a sua filha fugiu. Saiu às escondidas, sem receber alta. Fugiu, claro. Sabia que a prisão a aguardava. Obrigada por me avisar, doutor. A senhora acha que ela pode tentar algo? Voltar à sua casa? Pensei por um momento. Não sei, doutor, mas não tenho medo dela. E era a mais pura verdade. O paradoxo era imenso. Depois de descobrir a sua traição, sentia-me mais segura do que nunca. Porque agora eu sabia exatamente quem ela era. As ilusões tinham caído por terra. O perigo tinha um rosto conhecido. Naquela noite, deitei-me com a certeza de que um ciclo se fechara. O ciclo da Maria Aparecida, a mãe dedicada. Amanhã começaria o ciclo da Maria Aparecida, que vive para si mesma. E vocês, que me acompanharam até aqui, já formaram o vosso juízo? Já decidiram se sou uma mãe corajosa ou uma mulher cruel? Deixem que vos conte o que aconteceu nos dias seguintes. Depois, decidam. 3 dias se passaram. 3 longos dias de um silêncio denso, num limbo emocional entre o alívio e uma ansiedade que não sabia nomear. Era como esperar por algo. Uma chamada desesperada, uma batida na porta, uma notícia trágica no jornal. Nesses 3 dias, redescobri o silêncio de uma casa habitada por uma só pessoa. O som da televisão alta, os passos de madrugada. Tudo desaparecera. A casa parecia maior, mais vazia, mas também mais minha. Tentei manter a rotina, mas a minha mente divagava. Apanhava-me a pensar onde estaria a Carla, se teria o que comer, se estaria a salvo. E logo de seguida, repreendia-me. Porque me preocupava com quem planeou a minha morte? Porque este maldito instinto maternal se recusava a morrer? Na quarta-feira de manhã, enquanto regava os meus gerânios vermelhos, o portão dos fundos rangeu. Um som familiar que há anos prometia consertar. E lá estava ela. Carla, mais magra do que alguma vez a vira, com um saco de supermercado na mão. O cabelo oleoso, a roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido uma década em 3 dias. Fiquei imóvel, com o regador na mão, a observar aquela figura que já fora a minha filha e que agora me parecia uma completa estranha. Ela também me olhava, a avaliar a minha reação. Olá, mãe, disse ela. A voz era rouca, exausta. O que fazes aqui, Carla? Vim só buscar as minhas coisas. Não demoro. Ela atravessou o quintal como se pisasse em terreno minado. Ao passar por mim, senti um cheiro azedo, a mistura de suor e desespero. Entrou e foi direta ao quarto que ocupara, o mesmo quarto da sua infância. Começou a atirar roupas para dentro do saco, as mãos a tremerem levemente. Onde estiveste nestes 3 dias? Perguntei da ombreira da porta. Ela parou e olhou para mim, os olhos cercados por olheiras escuras. Na rodoviária do Tietê, a dormir nos bancos, a tomar banho nas casas de banho públicas, a comer os restos que as pessoas deixavam. A imagem dela, a viver como uma sem-abrigo, atingiu-me como um soco. Por um instante, o coração de mãe gritou. Quis dizer-lhe para ficar. Mas então, a memória do pó branco a cair na minha sopa, gélida e nítida, silenciou esse impulso. E vais para onde agora? Para São Paulo. Tenho lá uma prima afastada. Vou tentar ficar em casa dela. E o que lhe vais dizer? Sobre a polícia? Invento qualquer coisa.
que fugi de um marido violento. Tudo, menos a verdade. Ela continuou a encher o saco. Um chinelo, alguns produtos de higiene e o ursinho de peluche que lhe dei quando fez 10 anos. Vê-la enfiar aquele urso desbotado no saco provocou-me uma dor aguda e inesperada. Carla? Diz, mãe. Tens dinheiro? Para a passagem? Para comeres? Por que é que eu estava a perguntar aquilo? Tenho uns R$ 50. Chega para a passagem e para uma sanduíche. R$ 50. A minha filha partia para uma cidade imensa, a fugir da polícia, sem casa, sem emprego, com apenas R$ 50 no bolso. Mãe. Ela terminou de arrumar a sacola e virou-se para mim. Foi a primeira vez em dias que os nossos olhares se encontraram de verdade. Antes de ir, eu preciso dizer uma coisa. Eu preciso muito. Pode falar. Eu sei que o que eu fiz foi terrível. Sei que não tem perdão, nem justificativa, nem conserto. Mas eu quero que a senhora saiba que eu me arrependo. Todos os dias, a toda hora, a cada minuto, desde que acordei naquele hospital e vi a decepção nos seus olhos. Arrependimento não ressuscita os mortos, Carla, e a sua intenção era me matar. Eu sei, mãe, eu sei. E é isso que me destrói por dentro. Saber que eu planejei tirar a vida da pessoa que mais me amou neste mundo. Da única pessoa que realmente se importou comigo. Se sabia disso, por que fez? A pergunta escapou da minha boca antes que eu pudesse contê-la. Era a pergunta que me assombrava. Se ela sabia que eu a amava, que eu faria qualquer coisa por ela, por que tentou me matar? Por puro egoísmo, mãe. Egoísmo e covardia. Era mais fácil me ver como vítima do que admitir que precisava de ajuda. Mais fácil culpar o mundo do que assumir as minhas responsabilidades. E por que não falou comigo? Por que não me contou das dívidas, da situação real do seu divórcio? Porque eu tinha vergonha. E por quê? Por quê? Porque eu sempre achei que a senhora não teria como me ajudar. Sempre a vi como uma coitadinha, aposentada, vivendo apertada com um salário mínimo. Coitadinha. Ela me via como uma coitadinha, enquanto planejava o meu assassinato para ficar com o meu dinheiro. Ela caminhou até a porta da cozinha, mas parou antes de sair. A sacola pendurada no ombro parecia pesar uma tonelada. Mãe, posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu tivesse conversado com a senhora sobre tudo, a senhora teria me ajudado? Mesmo sendo tanto dinheiro? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que me fazia repensar cada detalhe, imaginar como a nossa história poderia ter sido diferente. Sim, Carla. Eu teria ajudado sem hesitar um segundo. Teria quitado todas as suas dívidas e ainda sobraria dinheiro para você recomeçar num apartamento seu, com móveis novos e uma reserva de emergência. O rosto dela desabou. Ela largou a sacola no chão, apoiou as mãos na parede e começou a chorar. Eram soluços profundos, desesperados, de quem acaba de compreender a dimensão do próprio erro. Então eu destruí tudo por nada? Por um orgulho idiota de não querer admitir que eu era uma fracassada? Você destruiu a nossa relação porque escolheu me ver como um problema, não como a solução. Porque preferiu me ver morta a me ver decepcionada. A senhora tem razão. Tem toda a razão. Ela enxugou as lágrimas na manga da blusa amarrotada. O meu orgulho me levou a fazer a coisa mais covarde que alguém pode fazer: tentar matar a própria mãe, a pessoa que mais me ama no mundo. Mais me ama? Ela usou o tempo presente, como se ainda acreditasse no meu amor, apesar de tudo. Carla, esse amor morreu no instante em que você colocou veneno na minha comida. Algumas coisas matam o amor. Tentativa de homicídio é uma delas.
Ela ficou em silêncio, apenas respirando com dificuldade. Eu entendo, mãe, e não a culpo por me odiar. Eu não te odeio, Carla. Ódio é um sentimento intenso demais e exige uma energia que eu não quero mais gastar com você. Eu simplesmente não sinto mais nada. As palavras saíram com uma frieza que até a mim me surpreendeu. E era verdade. Olhando para ela, ali, destroçada, eu não sentia amor, nem ódio, nem pena. Não sentia nada. Isso é pior que ódio, não é? Muito pior. Ela pegou a sacola do chão. Mãe, uma última coisa. O quê? Obrigada. Obrigada por quê? Por não me ter deixado morrer. Por ter chamado a ambulância. A senhora podia ter me deixado morrer com o meu próprio veneno. Ninguém iria questionar. Seria a justiça poética perfeita. Eu pensei nisso. Durante 5 minutos, eu pensei em deixar você morrer. E por que não deixou? Porque, apesar de tudo, naquele momento, eu ainda era a sua mãe. E uma mãe não deixa um filho morrer, não importa o que ele tenha feito. Mas deixa um filho ser preso, deixa um filho enfrentar as consequências dos seus atos. Ela acenou com a cabeça, como se finalmente entendesse. Adeus, mãe. Adeus, Carla. Ela saiu pelo portão dos fundos. Eu a observei caminhar pela viela até desaparecer na curva da rua. Minha filha, sumindo da minha vida para sempre, carregando numa sacola de supermercado tudo o que restou de 43 anos. Voltei para dentro e senti um vazio estranho. Não era tristeza, nem alívio. Era apenas ausência. Como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado, deixando um buraco que não doía, mas também não cicatrizava. No dia seguinte, o Dr. Henrique ligou. Dona Maria, tenho notícias. A sua filha foi presa ontem à noite na rodoviária, tentando embarcar para Minas Gerais. E agora? Agora ela responderá por tentativa de homicídio. Com as provas que temos, a condenação é quase certa. Provavelmente de 6 a 8 anos de prisão. E o meu testamento, doutor? Está pronto. Pode vir assinar quando quiser. Pode ser hoje à tarde? Às 3 da tarde, eu estava no escritório dele, assinando o documento que retirava Carla oficialmente da minha herança. Todo o meu patrimônio seria dividido entre o Hospital de Câncer e o Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo. Pronto, Dona Maria. Está tudo oficializado. Saí do escritório com a sensação de ter fechado um ciclo. Definitivamente. Nos meses que se seguiram, descobri que ainda tinha muitos anos pela frente. Livre da tensão de conviver com a desconfiança, eu redescobri quem eu era. Redecorei a casa, tirei as fotos de Carla das paredes e pintei-as de um amarelo vivo. Transformei o quarto dela num ateliê de costura. Comecei um curso de artesanato na igreja e fiz amizade com a dona Ivone. Viajei para visitar a minha irmã, algo que não fazia há décadas. Comprei roupas novas, pintei o cabelo e finalmente aceitei jantar com o seu Antônio, o viúvo gentil que há anos me convidava e que eu sempre recusava, porque a minha filha precisa de mim. Descobri que, aos 68 anos, eu ainda podia ser feliz. E a descoberta mais importante foi esta: eu não tinha perdido uma filha. Eu tinha me encontrado a mim mesma. Durante 4 décadas, defini-me apenas como mãe. Quando essa identidade se rompeu, em vez de vazia, senti-me livre. 6 meses depois, recebi uma carta da penitenciária. Reconheci a caligrafia que eu mesma lhe ensinara. Era uma carta de arrependimento, onde pela primeira vez, Carla se assumia como egoísta e admitia que o crime não fora um ato de desespero, mas o culminar de uma vida de más escolhas. Pela primeira vez, ela era completamente honesta. Li a carta 3 vezes, chorei de alívio e depois rasguei-a em pedaços.
Aquele capítulo estava encerrado. Hoje, 2 anos depois daquele dezembro que dividiu a minha vida, quando me perguntam se me arrependo, se não sinto falta, se não pretendo perdoá-la um dia, eu dou sempre a mesma resposta. Maternidade não é sacrifício eterno, não é perdão incondicional. Maternidade verdadeira é ensinar o certo e o errado, é mostrar que as ações têm consequências, é dar amor, mas também exigir respeito. E quando um filho ultrapassa todos os limites, quando comete o imperdoável, uma mãe tem o direito sagrado de dizer: basta. Agora você vive com as suas escolhas e eu preciso viver com as minhas. Nesses 2 anos, recebi críticas e apoio. Algumas vizinhas cochicham que tenho um coração de pedra, mas a minha amiga Ivone disse que fiz o que era certo. O seu Antônio, agora meu namorado, disse que uma mulher que se defende merece respeito. Mas a opinião que mais me marcou veio da delegada que cuidou do caso. Encontrei-a por acaso e ela me disse: Dona Maria, em 20 anos de carreira, vi muitas mães perdoarem filhos que cometeram crimes graves. Quase todas voltaram à delegacia meses depois, vítimas de novo. A senhora foi a primeira que teve a coragem de dizer não. Isso não faz de si uma mãe pior. Faz de si uma mãe mais sábia. Isso apenas confirmou o que eu já sabia. O amor verdadeiro, por vezes, significa saber quando parar de amar. Vocês que ouviram a minha história já devem ter a vossa própria opinião. Alguns dirão que fui cruel, que abandonei a minha filha quando ela mais precisava. Outros dirão que fui corajosa, que ensinar sobre as consequências é o maior ato de amor que existe. Eu sei o que eu penso. Pela primeira vez na vida, aos 68 anos, aprendi a me amar mais do que amava qualquer outra pessoa. E isso não me fez menos mãe, fez-me mais mulher. Durante 43 anos, vivi em função da Carla. Quando essa relação se quebrou, em vez de me sentir vazia, senti-me finalmente completa. Hoje, aos 70 anos, posso dizer com toda a certeza: eu tomei a decisão certa. Se esta história vos tocou de alguma forma, se vos fez repensar os limites do amor, então valeu a pena partilhá-la. E lembrem-se sempre: o amor verdadeiro liberta. O amor doentio aprisiona. E eu escolhi ser livre.